Todo mundo vendo? Sim. Deixa eu começar. Lembrando que nós estamos finalizando o livro Missionários da Luz, e nós paramos numa parte, e até falamos que iríamos retornar para que as palavras do Alexandre fossem ouvidas por todos nós, agora, hoje. Que estava no finalzinho e a gente queria apreciar melhor o que ele tinha a dizer. E que ele está saindo desse trabalho e indo para um outro, né? Para um outro posto. E eu vou retornar para... Espera aí, vou voltar só um pouquinho mais acima. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Apresentado por Lísias a diversos companheiros, certifiquei-me depressa do pequeno número de aprendizes que ali se congregariam. Compareceriam apenas os discípulos de Alexandre, com permanência eventual em nossa colônia. 68 colegas, inclusive 15 mulheres. Acho engraçado esse inclusive 15 mulheres. Todos os presentes referiam-se ao mentor amoroso com palavras economiásticas. Éramos todos nós grandes devedores ao seu coração. Verificada a presença de todos os convidados, veio até nós o benévolo instrutor, dividindo o carinho de suas saudações com cada um, sem desperdício de atitudes exteriores. Era o mesmo Alexandre, admirável e simples. Irmanado conosco, deixando-nos inteiramente à vontade, entendeu-se com todos nós, individualmente, a respeito das tarefas, estudos e realizações. Em seguida, com toda naturalidade, começou a falar-nos em tom paternal. Foi isso que a gente deixou para essa semana, né? Sabem vocês o objetivo da presente reunião? Quero apresentar-lhes minhas despedidas, em virtude da ausência temporária a que sou compelido por elevadas razões de serviço. Notei pelo olhar dos circunstantes que a maioria partilhava comigo o mesmo desgosto. Devíamos imensamente àquele espírito sábio e benevolente. Depois de pequena pausa, continuou. Conheço a pureza do amor que vocês me dedicam e estou certo de que não ignoram a extensão da estima que lhes consagro. É natural. Somos amigos na mesma empresa do bem e associados felizes na execução da divina vontade. Companheiros de lutas construtivas. Pesar-nos-ia, sobremaneira, a separação de agora, não obstante efêmera, se não guardássemos no âmago da alma a luz do esclarecimento. Fiquei lembrando aqui, Diva, de tudo que a gente vem falando a respeito do apego, né, que tem constantemente sido falado em vários outros livros, inclusive, em vários outros dias. Essa coisa que a gente tem do apego aos amigos, aos familiares, e o apego dessa separação, né? Mesmo sabendo que ele tem uma tarefa mais elevada, as pessoas não é que se ressintam, elas sentem, né? Porque vão estar longe daquele amigo. Eu fico imaginando assim, você encontrar um guru, né? Vamos lá, tipo assim, né? O Alexandre é, né? Vamos usar essa palavra assim. Aquela figura que né? É a que você procura. Aquele, de repente, tchau. Não é que é de repente, né? Mas assim, a gente sabe que tem todo esse processo, mas deve ser muito difícil, gente. Muito difícil. Exatamente. A palavra é assim mesmo, é o guru, né?
Aquele sábio que está ali para te ensinar, para te levantar, para te puxar, e de repente você não vai ter mais aquela constância, né, de presença. Provavelmente ainda vai ter encontros, sei lá, de alguma forma, mas não com a frequência, e realmente não deve ser simples. Opa, peraí. Vamos lá. Deixa eu subir mais aqui. Nesse ponto, Alexandre fez longo intervalo, descansando seus olhos nos nossos, com a como a eita, vai ser difícil, perscrutar-nos o íntimo, e prosseguiu. Alguns colaboradores, a quem muito devo, endereçaram-me apelos para que eu permaneça em nossa colônia de trabalho. Gentileza. Peraí, não entendi. Alguns colaboradores, a quem muito devo, endereçaram-me apelos para que permaneça em nossa colônia de trabalho. Gentileza que agradeço comovido. Não vibra em minhas palavras qualquer prurido de personalidade, mas a estima recíproca e fiel a que nos devotamos. Urge considerar, porém, meus amigos, que este servo humilde não deve absorver o lugar que Jesus deve ocupar em suas vidas. É muito difícil descobrir o amor sem jaça, e a ele nos entregarmos sem reservas. E porque essa dificuldade é flagrante em todos os caminhos de nossa evolução, quase sempre incidimos no velho erro da idolatria. É bem verdade que nos encontramos numa assembleia de corações simples e amigos, e que não cabem nesta sala vastas e maciças considerações filosóficas para restringirmos-nos ao abençoado setor do sentimento. Mas não posso ver fugir a oportunidade de sérias reflexões em torno do problema dos laços sagrados que nos unem, sem algemar-nos uns aos outros. Nossa entrada de aperfeiçoamento, bem como a senda de progresso da humanidade terrestre, em geral, tem sido tortuoso caminho no qual pisamos sobre os ídolos quebrados, sobre os ídolos quebrados. Sucedem-se nossas reencarnações e as civilizações repetem o curso em longos espirais de recapitulação, porque temos sido invigilantes quanto a caminhos retos. Me lembrou agora um pouco do Pietro Baldi, quando ele fala dessas espirais, né? Que você está um pouquinho, desce, aí você aprende, aí ele sobe um pouquinho, aí você desce um pouquinho, mas aquele aprendizado vem, você continua e vai sempre numa espiral ascendente. Pode falar, quem levantou a mão. Pô, existe uma palavra que você falou aí, apego. E aí que aquele volta aqui, idolatria. Se a gente for observar, tudo isso aqui, essas rotatividades que o plano espiritual faz, é justamente para evitar isso que você acabou de falar aí. É uma coisa muito bem feita, porque como ele fala que ele iria ficar, ele seria idolatrado e iria crescer, inflar o ego dele, entende? E os outros criariam o grau de dependência. Então, para que tal fato não aconteça, porque eles são seres perecíveis, faz a rotatividade. É só isso, achei muito interessante. É bem interessante mesmo. Obrigada, Jair. Verificando-se nova pausa em sua afetuosa e significativa exposição, observei que profundo respeito nos identificava a todos em face da palavra venerável. Temos criado muitos deuses à parte, continuou o instrutor comovido, para destruí-los, muita vez, em profundo desespero do coração,
quando a realidade nos dilata a visão ante o horizonte infinito da vida. Na procura do conforto individual, em face de problemas graves de nossa vida, raramente encontramos a solução, e sim a fuga, da qual nos valemos com todas as forças de que somos capazes, para adiar indefinidamente a ação imprescindível da corrigenda ou do resgate. Interessante esse ponto que ele coloca, né? Ó, na procura do conforto individual, é aquela coisa que ainda somos egoístas, né? Em face de grave, a gente está sempre fugindo de algumas coisas, ao invés de corrigir, de resgatar. Virá, porém, o dia da restauração da verdade, o momento de nosso testemunho pessoal. Ele pousou em nós o olhar muito lúcido, onde víamos o reflexo de serenidade, de serena emotividade, e depois de longa pausa, retomou as elucidações das despedidas. É por isso, meus amigos, prosseguiu em tom fraterno, que o orientador consciencioso de sua tarefa não pode fugir aos imperativos da evolução de seus tutelados. De quando em quando, é necessário deixar o discípulo entregue a si mesmo, ainda que as mais belas notas de carinho nos surjam ao contrário. Essa frase parece muito com o que devemos fazer com os filhos, né? Que a gente vai levando até um tempo e depois eles vão seguir o caminho deles. De quando em quando, junto do instrutor, o aprendiz quase sempre apenas observa. À distância, porém, experimenta e age, vivendo o que aprendeu. É indispensável desenvolver os valores ilimitados, inerentes a cada um de nós, guardados com divina herança no potencial do nosso mundo íntimo. Bonito isso. A proteção inconsciente, que subtrai o protegido ao clima de realização que lhe é próprio, elimina os germes do progresso, da evolução, do resgate individual. Estabelecer a dependência dessa ordem é criar o cativeiro do espírito, que anula nossa capacidade de improvisação e estimula os vícios do pensamento. Fujamos ao condenável sistema de adoração recíproca, em que a falsa ternura opera a cegueira do sentimento. Respeitemo-nos mutuamente na qualidade de irmãos congregados para a mesma obra do bem e da verdade, mas combatamos a idolatria. Bem-queiramo-nos uns aos outros, como Jesus nos amou. Todavia, cooperemos contra a insuflação do exclusivismo destruidor. Somos depositários de grandes lições da vida superior. Pô-las em prática, estendendo as mãos amigas aos nossos semelhantes, é o nosso objetivo fundamental. Cada um de vocês tem obrigações em separado, nos setores diferentes da atividade espiritual. Durante alguns meses, estivemos quase sempre juntos, quando a oportunidade permitia. Associados na mesma experiência, criamos laços santificados de amor que nos irmanam uns aos outros. Não podemos, porém, descansar sobre as comodidades do afeto. É preciso enfrentar as asperezas do serviço, conhecer a luta, testemunhar. Eu me perdi de novo. Testemunhar. Tá aqui. Testemunhar aproveitamento. Nunca me valeria da qualidade de instrutor
para impedir o crescimento mental de vocês. A Terra, que nos é mãe comum, reclama filhos esclarecidos, que colaborem na divina tarefa de redenção planetária. Há multidões por toda parte, escravas do bem-estar e da miséria, da alegria e do sofrimento, estranhas ao caráter temporário das condições em que se agitam. Todos vivem, mas raros espíritos do nosso mundo tomaram posse da vida eterna. O campo do trabalho é vastíssimo. Experimentem nele o que aprenderam, despertando as consciências que dormem ao longo do caminho. O aprendizado fornece-nos conhecimento. A vida oferece-nos a prática. Unamos a sabedoria com amor na atividade de cada dia e descobriremos a divindade que palpita dentro de nós, glorificando a terra que guarda nosso concurso edificante, pelo equilíbrio e compreensão. Eu achei muito interessante essa parte aqui, ó. O campo de trabalho é vastíssimo. O campo de trabalho é vastíssimo. Experimentem nele o que aprenderam. É o que a gente tem, a gente precisa estar sempre utilizando esse aprendizado, essas modificações que vai despertando dentro de cada um de nós, a cada dia. Né, a cada dia que estamos aqui juntos nesse grupo, ou em outros grupos, ou no trabalho, ou o que quer que seja, que vamos aprendendo, que a gente coloque em prática. Né? A vida oferece-nos a prática, o aprendizado fornece-nos o conhecimento. Essa frase foi muito interessante. Pode falar, quem levantou a mão. Eu também achei muito boa essa frase. Olha só, vamos raciocinar. O campo de trabalho é vastíssimo. Experimente nele o que aprenderam, despertando as consciências que dormem ao longo do caminho. Ou seja, o exemplo nosso, mas só que existe uma coisa que eu acho muito interessante, como ele falou de idolatria. Por que também ele está dando as instruções? Olha, vocês têm um caminho a seguir, vocês têm suas instruções, peça ajuda a Deus, vamos falar assim. E aí você vê no mundo atual muitas pessoas se apegando a certos líderes de certas religiões, que foi de tal falou que é para fazer assim, não toma iniciativas próprias, gera idolatrias em seitas, em religiões e tudo mais. Isso a gente salta aos nossos olhos. Inclusive, no próprio meio espírita, você vê disso, tipo, alguns médios que, sabe, que irradiam isso. É só isso que eu queria falar. Porque a gente tem que ficar muito atento. Isso aqui é muito forte. Veja só, vamos ler de novo. Olha lá, como é que fala aqui? O campo de trabalho é vastíssimo, porque a gente não acredita no nosso potencial. Experimente nele o que aprenderam, despertando as consciências que dormem ao longo do caminho. Nós somos exemplo para a família, nós somos exemplo para as pessoas que do lado, mas só que a gente tem que ter essa consciência. Por isso, nosso trabalho de todo dia aqui, que é o despertar da nossa consciência. Mas só que a gente tem que ter o quê? Acreditar na gente mesmo, né, e nos amigos espirituais, é só isso. Porque muita gente é motivo de manipulação, é coisa incrível, mas é só isso. Não faltam instrutores benevolentes e generosos, e além disso, vocês devem aplicar as lições que receberam, orientando igualmente seus semelhantes em luta e os companheiros ainda frágeis. Só as vítimas voluntárias da idolatria convertem a ausência num vácuo. Não, meus amigos, não alimentemos qualquer processo doloroso de saudade sem otimismo e sem esperança. Imenso futuro de realizações sublimes com o Pai espera cada um de nós. Edifiquemo-nos aceitando as experiências construtivas que nos comovem o esforço, a possibilidade maior. Estimo profundamente a consolação individual, mas acima do nosso conforto, devemos procurar a libertação com o Cristo.
Pessoal, só um segundinho. Desculpa, só um segundinho aí. Voltei. Olha só, Sânia, que coisa legal. Pode Ele falar. fala aqui, ó. Devemos procurar a libertação com o Cristo, ponto. Não com fulano, não com ciclano, não com Beltrano. E ele estava aqui nessa parte, veja só, são desencarnados. Ele estava passando instruções para esses espíritos não ficarem se apegando, o egocentrismo. E ele fala aqui também que você pode pedir auxílio aos amigos espirituais, que eles venham ao nosso encontro. Isso é uma coisa real, é só isso. Incontestavelmente, a preleção era vazada em severidade afetuosa. Severidade afetuosa, porque no momento não nos cabia bem ao coração, habituado a expressões de incessante carinho. Mas tinha a virtude de acordar-nos para a verdade. Só um minutinho. Pode falar. Nossa, outra palavra legal. O que é severidade afetuosa? Porque geralmente, você se lembra, você falou aqui, inclusive, 15 mulheres? Você não disse que você achou estranho? A mesma coisa também é que severidade, sabe o que significa isso? Que às vezes esses líderes religiosos, você basta, pega as pessoas e dá um esporro, faz isso, faz aquilo, sabe? São agressivos. Você sabe disso, que a gente tá. Então, quando ele fala aqui, ele falou severo, mas foi uma coisa afetuosa. Não foi como é no nosso mundo, na forma como muitos desses caras, às vezes, líderes espirituais e tudo mais, senta pau nos seguidores e fica aquele lambe-bota, só isso. Incontestavelmente, a preleção era vazada em severidade afetuosa, que no momento não nos cabia bem ao coração, habituado às expressões de incessante carinho. Mas tinha a virtude de acordar-nos para a verdade, chamando-nos a uma atitude de legítimo entendimento. Ainda aí, numa simples reunião de despedidas, Alexandre sabia ser grande e generoso, impondo-nos um equilíbrio que de outro modo não saberíamos conservar. Apesar da compreensão, tínhamos os olhos úmidos. A separação dos bons, não obstante temporária, é sempre dolorosa. Na companhia dele, havíamos aprendido sublimes ensinamentos. Forte e sábio, carinhoso e energético, exercitara-nos as asas frágeis nos grandes voos de novos conhecimentos. Comparando a nossa situação anterior à presente, observávamos evidente melhoria geral. Como não lhe devermos a ele, abençoado amigo de todas as horas, não, aqui é uma pergunta, como não lhe devermos a ele, abençoado amigo de todas as horas, ilimitados testemunhos de amor? Creio que a maioria partilhava os meus pensamentos, porque Alexandre, dando a ideia de que nos ouvia as reflexões mais íntimas, acrescentou: devemos ao Cristo Jesus... Pode falar. Sânia, eu não sei, tá terminando mesmo ou ainda tem um pedaço grande? Eu não sei como é que tá. É que eu queria fazer só uma... Mas eu também não quero... se estiver terminando, não quero atrasar. Eu tô meio assim. Não, são 8h26, eu acho que o livro acaba agora. Agora? Pode então fazer, acaba agora, mas assim, são 343, são 347 o total, nós estamos na 343, mas faça seu comentário, então, qualquer coisa a gente passa um pouquinho, não tem problema. Entendi. Não, é só uma coisa, é porque o que eu vejo, além de tudo isso que ele está falando, é a questão orgulho e vaidade. Quando ele fala que a gente deve seguir o caminho da gente, de que a gente deve levar para os caminhos dos outros e tudo, o enganchamento desse orgulho e vaidade de ser alguém que
angaria, que ensina, que é exemplo, você também se desapegar disso, porque é para os discípulos dele difícil, mas claro que ele é evoluído, né? Mas eu também, mas para ele também é esse exercício de não se apegar a esse, porque é muito fácil a gente se apegar, a se agarrar. Eu sou o instrutor, eu sou o professor, eu sou, né? A pessoa que consegue. E a vaidade, o orgulho, gente, é muito tênue isso, né? É muito, muito fininho, rapidinho você se engancha. Infelizmente, a gente vê isso acontecendo muito na vida aqui, né? Encarnada. As grandes figuras assim que a gente viu, e às vezes os médiuns, né, os próprios médiuns que se tornam, né, acabam caindo por causa da vaidade e do orgulho, né, porque eu sou bom, porque eu consigo, porque é muito difícil, né, a gente vê isso, e como que isso é muito, muito importante. É importante do lado, né, da gente de se desapegar e sair para ensinar, ou levando os nossos ensinamentos, mas também para nós não nos sentirmos vaidosos e orgulhosos. Eu acho isso, porque a vaidade e o orgulho é muito, muito, muito sério. É um gancho, é muito, muito, muito rápido a gente se ver dentro disso. E as pessoas vêm, né, te elogiam, daqui a pouco você começa a se sentir, e você se distanciar disso às vezes também é difícil, né? É verdade. É bem... Às vezes a linha para uns parece até distante, mas a linha é tênue, né? Para você saber até onde é orgulho seu, é vaidade, e que eu sou, porque o homem tem muito do eu sou isso, eu sou aquilo, né? É bem, bem, bem realmente embaraçoso, né? Todo aprendizado, às vezes, pode cair por terra se você não souber que aí você está usando o orgulho e a vaidade. Pessoal, olha, tem pouquíssimo do livro para terminar, mas eu vou deixar, de qualquer forma, para a semana que vem, porque ainda tem aqui 4 páginas para ler, para a gente concluir o livro, e a gente abre os 2 livros na próxima semana. Termina esse, conclui como deve concluir, né, comentando, vendo tudo que nos serve, fazendo nossas colocações, que eu acho que o importante é a gente estar lendo, além de apreciar toda a leitura, é trazer para dentro de nós mesmos o que está sendo lido, o que está sendo levantado, o que cada um aqui fala, porque é um grande aprendizado o tempo todo essa troca. E não vou correr para fazer o livro acabar, só porque faltam poucas páginas, não. Termina na semana que vem, e se a gente tiver tempo, na semana que vem a gente começa o outro, senão a gente começa na outra. Poxa, Sônia, que coisa linda, que coisa linda. Eu faço as suas palavras as minhas palavras, coisa linda. E a Diva já endossou, ótimo, então tá ótimo mesmo, beijo. E uma outra coisa rapidinho assim que eu quero falar. Pode ir falando, enquanto eu vou trocando aqui, pode ir falando. Do grupo, porque normalmente, assim, quando a gente entra num grupo espírita ou num grupo, qualquer outro grupo, a gente tem um líder, né? E geralmente se segue esse líder. Eu me lembro das reuniões mediúnicas, tinha aquela pessoa que era o responsável, todos esses locais tem um líder. E esse líder acaba trazendo essa, né? Todo mundo segue muito, assim. E eu acho interessante que o nosso grupo, tudo bem que o Silvio toca à frente e tal, mas não são esses líderes, eu quero demonstrar assim, somos todos iguais, estamos todo mundo assim na dúvida, a gente discute, a gente conversa, a gente bate papo, a gente troca ideia, mas não tem aquela figura no grupo
da figura, sabe, aquele que é a figura, né? E a gente traz isso, né? Que o importante são as ideias, o importante é a palavra, o importante é o que a gente vai aprender, né? Não as pessoas em si, né? Não pelas pessoas, mas é porque somos irmãos aqui. Eu sinto assim, somos todos irmãos, né? E a palavra do Pai é que é importante para a gente. E somos todos irmãos dentro do grupo. É isso. Nossa, é como eu sinto também. Eu acho que aqui não cabe um líder em si. Aqui todos somos líderes e todos somos aprendizes ao mesmo tempo. Porque cada um aqui tem dúvida. Ninguém está com o aprendizado lá no topo, não. Cada um tem suas experiências, seja em qual religiosidade, seja em qual aprendizado, em qual filosofia, cada um vai trazendo um pouquinho de si, e essas experiências é que são muito importantes, de serem trocadas, né, de serem debatidas. Ninguém sabe mais que ninguém, todo mundo sabe do mesmo jeito. Estamos num barco seguindo esse aprendizado, e eu acho que é muito, muito, muito bacana. E cada livro, cada dia, assim, e as coincidências, né, às vezes do debate da segunda até o domingo, da segunda até o domingo, muitas vezes está debatendo um mesmo tema. Então, parece uma linearidade com livros completamente diferentes. Porque, não, podia-se dizer, não, porque o livro é um livro espírita, mas tem livros que não são espíritas, que estão sendo lidos, e às vezes está sendo debatido a mesma coisa, como estava se falando há umas semanas aí atrás sobre a dor, e estava em vários livros, falava do mesmo processo, desse mesmo processo. Muito, muito interessante. Então, vamos lendo no nosso compasso. Vamos lá. Agora, deixa eu fechar aqui. A música tá boa com relação à minha voz? Porque se estiver muito alta, eu baixo mais um pouco. Ou está tranquilo para vocês?